Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, Diana. Boa noite, pessoal. Estou ouvindo sim. Beleza, então tá. Obrigado pela participação de todos que estão aqui comigo. Qualquer coisa, só ir chegando. Obrigada, Anderson, Alexandre, Angélica, Carol, Guerreiro, Lara, Josiane, meus queridos alunos, Rodrigo Turri, da Faculdade FAM. Obrigado, Rodrigo, pela presença. Caio, Lauriane, Murilo, Zéias. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Para a gente não perder muito tempo, que nossa aula é bastante conteúdo, a gente já vai direto para o que nos interessa. Quem não me conhece, eu sou Diana Guiar, sou professora que estarei com vocês hoje. Eu darei uma aula de ressonância do crânio e suas aplicações. É uma aula voltada para quem realmente vai realizar exame. Bom, a gente já vai direto no assunto, tá? Eu sou técnica e tecnóloga, trabalho na área por 12 anos, tá? Mas depois a gente fala sobre isso, a gente vai no que nos interessa, tá bom? Então, para a gente entender um pouquinho da ressonância do crânio, a gente vai começar do início, né? De como começou lá os estudos, né? Desde o Winnicott de Roth realizou os descobertos raio-x na Alemanha, né? Em 1985, a imagenologia vem se desenvolvendo e ampliando seu campo de atuação na medicina. Isso todo mundo sabe. Existe uma grande evolução que começou lá com os raios-x e depois vem com os aparelhos de mamografia, depois veio com os aparelhos de tomografia, depois chegou com o aparelho de ressonância. A ressonância magnética, até o momento, ela é o melhor método de diagnóstico por imagem, né? Quando o paciente ele chega, por exemplo, o paciente do SUS, ele vai no médico, a primeira coisa que o médico pede para ele é um raio-x. Ele pede um raio-x, provavelmente depois pode pedir um ultrassom, uma tomografia, mas ele sempre fecha o diagnóstico com uma ressonância magnética, porque até o momento, ela é o melhor método de imagem, né? Boa noite, Priscila, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, assim, a ressonância magnética, ela produz imagem em 3 dimensões, de forma não invasiva, sem o risco das radiações ionizantes, por exemplo. As radiações ionizantes, a gente está falando de um raio-x e da tomografia. E vocês podem perguntar para mim, professora, mas a ressonância magnética não tem radiação? Ela tem radiação, porém não é radiação ionizante. Não é aquela radiação que é capaz de tirar uma molécula, né, de uma célula, de um hidrogênio, e causar ali aqueles radicais livres que mais para frente pode ocasionar um câncer, por exemplo, né? Então, a ressonância magnética, até o momento, ela é uma radiação que ela não é ionizante, então ela é um método seguro, né? E ela não, né, sem os riscos das radiações ionizantes, com ótima resolução espacial e contraste. Ela tem uma grande quantidade de contraste, assim, eu quero dizer que as imagens ficam muito boas, você consegue muito diagnóstico das imagens, né? Possuindo uma avaliação de lesões bem fidedigna. Como eu disse, você começa com raio-x, você pode fazer um ultrassom, você pode fazer uma tomografia, mas a maioria das vezes o médico fecha diagnóstico na ressonância magnética. Não estou tirando o método da tomografia. Tem exames que realmente a tomografia é o melhor método. A gente viu no COVID. O paciente chegava para fazer exame, fechava diagnóstico quando fazia tomografia. Então, cada exame tem sua particularidade, mas até o momento a ressonância magnética é um dos melhores métodos de imagem, tá bom? Então, se tratando de lesões neoplásicas, né, a ressonância magnética ela é capaz de fornecer imagens do ponto de vista morfológico, tamanhos e contornos de lesões, quantidade de lesões, presença de edema e necrose, relação com as estruturas adjacentes e características referentes ao contraste intravenoso, né? Então, assim, a ressonância magnética, além das sequências que a gente tem, assim, por exemplo, sequências que a gente consegue ver a lesão, a gente consegue ver a morfologia da lesão, não só a característica da lesão, mas como aquela lesão se comporta naquela região. A gente vai ver isso mais para frente. Tamanhos e contornos de lesões, né? Quando a gente faz, o médico ele consegue ali medir, é uma imagem muito fidedigna. Quantidade de lesões, por exemplo, metástases, presença de edema e necrose, né? E outras que a gente vai ver muito para frente também quando a gente injeta o contraste, que aí, nossa, a gente consegue ver as realce de lesões que realçam com contraste magnético e outros que não realçam, tá?
Então, uma análise em conjunto dos aspectos anatômicos e funcionais possibilita uma avaliação mais completa das patologias encontradas. Então, a gente tem uma sequência, assim, uma variedade de imagens, né? A gente tem uma sequência ponderada em T1, que é essa imagem que a gente está vendo aqui, onde o líquido fica escuro. A gente tem uma imagem ponderada na sequência T2, onde o líquido brilha. A gente tem uma sequência ponderada na sequência flare, onde o líquor dentro dos ventrículos aqui, ele fica escuro. E a gente tem uma imagem também que a gente chama de difusão, que é a DWI, que ela mostra o comportamento da água em determinadas lesões, tá? Então, o que eu posso mostrar para vocês aqui? No tipo de ponderações de imagens. Eu tenho uma imagem, tem um que ela mostra muito bem a anatomia, que é essa imagem aqui, né? A ressonância magnética, ela não é formada, por exemplo, por uma só sequência, e sim vários tipos de sequências, são várias sequências de imagem. Imagem T1, imagem T2, flare, gradiente, difusão. Estamos falando de ressonância do crânio. Por exemplo, se eu fosse falar de uma ressonância do joelho, existiria também outros tipos de sequências, mas no crânio são essas utilizadas, tá? Então, por exemplo, quando eu faço uma sequência T1, eu consigo mostrar para o médico a anatomia. Vamos dizer que o paciente tinha uma anomalia. Ela tinha, assim, por exemplo, um problema congênito. Na sequência T1, ele já ia mostrar para o médico que a anatomia daquela região não é normal. Por exemplo, uma imagem T2, eu consigo mostrar alterações fisiopatológicas, por exemplo, o paciente está com um processo inflamatório, está com edema, por exemplo, uma sinusite. Eu consigo mostrar para o médico uma alteração de sinusite, líquido, presença de líquido naquela região. Então, uma sequência T2 já ia mostrar muito bem, já ia matar ali o diagnóstico para o médico. Por exemplo, uma sequência flare, ela faz a supressão do líquor, né? O líquido aqui, o líquor, que é líquido, fica escuro, né? E ele consegue evidenciar, essa sequência evidencia as lesões nas substâncias brancas, né? Que a gente chama de, por exemplo, uma gliose, a gente chama de doença desmielizante, como esclerose múltipla, como outras doenças que a gente conhece também. A sequência gradiente, a gente vê a sensibilidade, né, o sangue e calcificações, o sangue e as calcificações ficam escuros nessa sequência, e a difusão mostra a isquemia. Então, pessoal, isso é um protocolo básico de ressonância do crânio, né? Vocês podem falar para mim, por exemplo, para vocês entenderem melhor. O médico pede lá um raio-x de tórax, você vai lá, faz um raio-x de tórax em PA, certo? O médico pede para vocês fazer uma tomografia do tórax, daí você vai lá e corta o tórax. Daí você consegue, naquela sequência, por exemplo, naquela aquisição que você fez na tomografia, às vezes você consegue fazer as reconstruções, porém você fez uma única aquisição. Aqui na ressonância magnética, são várias aquisições de imagem. Eu faço uma aquisição na ponderação T1, eu faço outra aquisição numa ponderação T2, eu faço uma aquisição na sequência flare e faço aquisição no gradiente e na difusão. Então, cada sequência dessa imagem, ela vai me mostrar algo. Por exemplo, um paciente chegou para fazer ressonância do crânio, mas a queixa dele é somente enxaqueca, né? Cefaleia. Ah, só porque é cefaleia, eu vou fazer só a ponderação T1. Não, é um protocolo básico. Eu tenho que ter todas as sequências. Por isso que a ressonância magnética é um exame mais completo. Além de ela ter várias outras indicações, por exemplo, não só cefaleia, mas quando você faz todo esse protocolo completo aqui, já descarta várias coisas. Porque às vezes o paciente está somente com uma cefaleia. É só uma cefaleia. Mas o que está ocasionando essa cefaleia? Será que ele tem uma anomalia no crânio? Será que ele está com uma alteração, ele está com um processo inflamatório? Será que ele tem, por exemplo, lesões na substância branca que foi causando por causa do tempo, da idade, alguma coisa? Ou às vezes genético que ele não sabia? Ou será que ele está, por exemplo, com um AVC hemorrágico, que a gente ia conseguir ver bem nessa sequência gradiente? Ou será que ele está com um AVC isquêmico, que a sequência de fusão já ia matar a charada? Vocês entendem aonde eu quero chegar? A ressonância magnética do crânio, não somente do crânio, mas estamos falando em específico do crânio, ela é um pacote básico que ela vai descartando várias coisas. Então, assim, por isso que ela é mais completa. Por isso que a ressonância magnética também é um exame mais demorado. Ela demora em torno de 20 minutos, 25 minutos, um preparo muito mais complicadinho, que a gente vai ver sobre segurança de ressonância e tudo mais, tá?
E vamos continuando aqui. Então, quais são as principais indicações de ressonância do encéfalo, né? A gente tem indicações, como eu disse, a maioria das indicações é cefaleia, doenças vasculares, tumores, doenças desmelizantes, trauma e outras, né? Então, às vezes a gente fala assim, professora, mas o paciente vai fazer um exame só com cefaleia? Cefaleia é somente isso? Ele vai fazer uma ressonância do crânio? Eu vou contar uma história para vocês, pessoal, eu vou tentar não me prolongar aqui, mas o que acontece? Exemplo, eu tinha alguém da família muito querido, que ele foi fazer, por exemplo, ele tinha 19 anos, ele sentia muita dor de cabeça. Começou com os 18 anos, muita dor de cabeça. Ele levou no médico, é problema na visão, vamos fazer óculos para ele. Fez, nada. Tô com dor de cabeça, e sentindo dor de cabeça, não consegui ver claridade, nada. Isso aí é tal coisa. É problema no estômago, é isso, é aquilo. E foi indo, menino jovem, 19 anos, né? Tinha acabado de fazer aniversário de 18 para 19 anos, e foi indo durante 6 meses, e foram falando, isso é aquilo. Levavam no pronto-socorro, levavam em tal lugar, não é nada. Teve uma vez e foi piorando o quadro dele. Eu falei, pessoal, a gente tem que fazer um exame. Daí, como eu trabalhava na área da imagem, pedi para fazer uma ressonância e viu que ele tinha um tumor no crânio. Só que o tumor já estava em estado muito avançado. Então, pessoal, quando o paciente chega para vocês e fala que é somente uma cefaleia, tem que descobrir o porquê que está sendo desencadeada aquela cefaleia. E não simplesmente não deve ser nada, entendeu? Nada pode ser descartado. Claro que não é somente um exame de imagem, e sim você tem que ver o contexto todo, você tem que ver uma anamnese bem feita, perguntar desde que quando ele está sentindo isso, o que ele fez para estar sentindo isso, é algo que está sentindo sempre, se é de vez em quando, né? Uma anamnese, a clínica relacionada com o exame de imagem vai fazer você chegar no diagnóstico correto, ok? Então, né, como a gente viu, como é que é um planejamento de uma ressonância do crânio, né? Primeiro, a gente faz a entrevista, né? Como é que funciona, né? Professor, eu quero fazer a ressonância do crânio, onde eu vou tirar? Não, é assim, né? Por exemplo, se o paciente tem convênio, né? Ele vai lá, passa primeiro no médico, por exemplo, no neuro. Doutor, eu tô sentindo dor de cabeça, desde não sei de quando, tal. E o médico vai fazer um pedido para você, fazer uma ressonância do crânio, tá? E daí você vai ver lá no seu folheto do convênio, aonde aceita o seu convênio e vai marcar naquela clínica, por exemplo, uma clínica de imagem que realiza ressonância, que tem a ressonância magnética, né? E você vai e marca. Chegou, marcou, bonitinho, chega lá na recepção com o seu pedidinho médico, com o seu cartão do convênio. Se caso não for convênio pelo SUS, você vai até o médico, né? E vai demorar um pouquinho mais, mas eles vão marcar para você uma ressonância do crânio. Ok? Mas é mais ou menos assim que vai chegar. Daí o técnico de enfermagem vai chamar você na recepção e vai fazer a entrevista, vai perguntar para você, olha, você é Diana Eneida Bastos Aguiar mesmo? Qual que é a sua data de nascimento? Olha, o seu pedido é ressonância do crânio? Você foi ao médico, o que você está sentindo? Eu estou sentindo cefaleia faz mais de 2 anos, há mais de 3 anos. Começou recentemente. Depois que eu bati a cabeça, comecei a sentir isso. E você vai explicar para o técnico de enfermagem ou para quem estiver acolhendo sua anamnese, todos esses dados, né? Depois você vai lá no seu equipamento, fazer a escolha da bobina, né, correta e fazer um excelente posicionamento e escolher o protocolo correto de acordo com a anamnese, de acordo com o pedido médico e vai fazer a realização do exame e a documentação e arquivamento. Mais ou menos é assim que funciona o dia a dia, a vida de um tecnólogo em radiologia, né, de um técnico. E aqui, pessoal, eu coloquei para vocês verem, é mais ou menos um questionário de segurança, de anamnese, perguntando, preenchimento deve ser, tal, explicando, nome do paciente, qual que é a queixa principal, quando que você começou a sentir dor de cabeça, modo de aparecimento, evolução, tal, aonde está localizado, e várias perguntinhas, né, para ser direto, né, para ir direto na clínica do paciente, né, sem rodeios. Né? E depois tem também o questionário de segurança, perguntando, porque quem sabe, quem trabalha com ressonância sabe que não é qualquer material que você pode entrar no equipamento de ressonância magnética, né? Tem que ser, por exemplo, o paciente tem que se trocar,
não pode ter implante coclear, não pode ter clipe de aneurisma, tudo isso tem que ser relatado, se ele fez cirurgia, se ele tem prótese de metal, quanto tempo que é a prótese, se tem implante coclear, se tem implante de ouvido, implante nos olhos, tudo isso, se fez tatuagem recentemente, se colocou, hoje que está usando bastante, cílios postiços, unhas de vidro, tudo isso tem que ser colocado e relatado com uma pergunta com bastante segurança, porque qualquer desses materiais que você colocar dentro da ressonância magnética, às vezes pode ocasionar algum incidente no paciente, queimadura, por exemplo, o paciente às vezes entrou com metal e esse metal pode ser puxado para dentro do campo magnético. A gente sabe que a ressonância magnética, ela é um campo magnético que ela atrai, ela é um ímã gigante que ela puxa os metais que não são compatíveis com ela para dentro dela. E isso, por exemplo, ele cria uma velocidade muito grande, porque é um equipamento de 1,5 Tesla, né? E essa velocidade, o material que ele sai da sua mão, por exemplo, e bate no equipamento, às vezes se o paciente estiver no meio, pode machucar o paciente. Ele cria uma velocidade muito grande. Já vimos vários incidentes com ressonância magnética. Por isso que temos que perguntar, isso é compatível com ressonância magnética? O correto é pedir para o paciente se trocar, pessoal. E além de tudo, desses que pode ocasionar acidentes, né? E outra coisa, artefato, quando você deixa o paciente entrar, por exemplo, o paciente entrou para fazer com aparelho dentário. O aparelho dentário é compatível com a ressonância magnética, mas, porém, vai causar um artefato tão grande de um metal, né, que vai, às vezes, prejudicar o exame do paciente, né? Então, o correto seria que se o paciente pudesse tirar. Mas todos tiram? Não. É difícil, imagina você chegar no dentista, tirar tudo e depois colocar de novo, né? Mas isso nós técnicos em radiologia, tecnólogos em radiologia, somos responsáveis pelo exame de imagem. Então, a gente tem que fazer essas adversidades, tentar fazer o melhor exame possível, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês um exemplo de alguns pedidos médicos, né? Por exemplo, ressonância magnética do encéfalo, né? Cefaleia crônica, a esclarecer. Daí aqui tem outro, ressonância do crânio, epilepsia, crise convulsiva febril, 2 episódios, menos de 12 horas, né? Um pedido de ressonância magnética também. Daí vem aqui, solicito ressonância magnética com gadolínio, né? Daí coloca aqui, mielite, sequências volumétricas flare, T1 pós-contraste. O CID, G35, G40. Então, toda vez que a gente vai fazer um exame, pessoal, a gente tem que ter o quê? O pedido médico. Além de uma anamnese bem feita, a gente precisa do pedido médico e o CID. O que é o CID? O CID é a indicação, é isso aqui que o médico coloca. Quando você tem um CID, você às vezes não vem especificado no pedido por que o médico está pedindo, você vai lá e pesquisa o CID. Por exemplo, G40, CID G35, e vai explicar, por exemplo, G35 parece que pode ser alguma coisa relacionada com esclerose múltipla, G40 com epilepsia. Daí você vai no CID. Daí, o que vai acontecer? Você vai fazer, por exemplo, eu mostrei essa sequência para vocês. Professora, mas todo paciente que chegar na clínica para fazer ressonância do crânio, eu vou usar o mesmo protocolo? Não. A gente vai usar o protocolo de acordo com cada indicação do paciente, tá? Então, aqui a gente viu que existe vários tipos de pedido e vários tipos de indicação, tá? Então, aqui é um sistema de ressonância magnética, 1,5 Tesla, aqui é a bobina de crânio, head coil, que a gente vai utilizar. O paciente, ele vai chegar, vai deitar com a cabecinha aqui, você vai fechar o paciente com essa bobina, vai zerar o paciente bonitinho, ajeitar a cabeça dele de uma forma confortável. Primeiro, você vai chamar o paciente pelo nome, pela data de nascimento, conferir se realmente é ele, né, um dos protocolos de segurança, deitar o paciente aqui, vai colocar protetor de ouvido no paciente por causa do barulho da ressonância, vai dar uma campainha de emergência com ele, que qualquer coisa que ele precisar, ele vai apertar a campainha para você entrar lá e falar com ele, para o paciente não ficar desesperado lá dentro. Você vai posicionar o paciente de uma forma confortável e vai fechar a bobina. Ele tem que colocar essa bobina na cabeça, né? Ele fica fechado com ela lá dentro, né? Não precisa se assustar, é algo que acontece. Aqui, por exemplo, ó, o posicionamento, ó, protetor de ouvido e você colocando a bobina com o paciente dentro, deixando a cabeça bem alinhadinha. E aqui o aparelho ele tem um laser, que a gente fala que é zerar. Você vai elevar o paciente para dentro da máquina, até nesse laser, e quando você zerar na região que você quer, o paciente vai ser introduzido lá no meio do campo magnético. E aí que a gente vai começar a ressonância magnética, tá?
Então, qual que é o protocolo básico para realizar a ressonância do crânio, né? A gente viu um volume sagital flare, um volume axial gradiente, um axial T1 com cortes, coronal T2 e uma sequência axial de fusão, né? O que é um volume, professora? Volume são imagens com volume, com grande quantidade de volume. Por exemplo, você faz uma tomografia, exemplo, uma tomografia lá não sai lá 200, 300, 400 imagens? Aqui é um volume, não é uma imagem corte por corte. Aqui vai ser um volume daquela região, né? É um volume, às vezes, 3D, que o médico consegue reconstruir depois no plano que ele quiser. Ele vai fazer uma aquisição no plano sagital, por exemplo, na tomografia a gente faz tudo reconstruindo, tudo aquisição no axial. Depois eu posso reconstruir no sagital e no coronal. Aqui também é um volumão no plano sagital, porém, depois eu posso reconstruir ele no coronal e no axial, do jeito que eu achar melhor, tá bom? O volume axial também gradiente, né? E aqui é a sequência corte por corte. Por exemplo, 24 cortes no plano axial T1, 24 cortes no coronal T2 e, por exemplo, 22, 23 cortes no axial de fusão. Depende da espessura do tamanho do crânio, né? Daí você, professor, mas por que às vezes o médico pede para fazer volume e às vezes pede para fazer sequência corte a corte? Como eu disse, a ressonância magnética, ela trabalha não somente a morfologia, mas também a anatomia. Então, exemplo, a imagem axial corte a corte, ela tem, por exemplo, uma resolução muito melhor. E uma sequência volume, ela tem quantidade de imagem, porém, às vezes, ela não tem grande resolução, tá? Então, cada imagem é específica para alguma coisa, bom? Então, por exemplo, quais são os planos de imagem para realizar uma ressonância do crânio? Eu tenho aqui um plano sagital, eu tenho um plano coronal e um plano axial. Eu pego o meu crânio e faço 3 cortes, no plano sagital, no plano coronal e no plano axial. Até aqui tudo bem, vocês conseguem identificar os 3 planos, né? E depois que eu faço, por exemplo, a minha primeira sequência de imagem na ressonância magnética vai ser um localizador em 3 planos. Quando eu coloco o paciente para dentro da mesa, eu zero mais ou menos na órbita e começo a fazer a primeira imagem do paciente, a primeira imagem que vai me mostrar é um localizador em 3 planos. Vai me mostrar uma imagem no plano sagital, uma imagem coronal e uma imagem no plano axial, ok? E a gente começa a fazer a programação. Como é que eu faço uma programação do crânio no plano axial? Para mim fazer uma sequência planejada no plano axial, eu preciso de uma imagem sagital e uma imagem coronal, para mim obter imagem no plano axial, tá? Então, eu começo aqui, o plano sagital aqui, eu começo cortando de baixo para cima, tá? O meu corte pode descer até um pouquinho mais, claro que eu tenho que polir todo o cerebelo. Eu pego daqui de baixo para cima, angulando com o corpo caloso. Aqui eu tenho o joelho do corpo caloso, o esplênio do corpo caloso, e a minha linha passa aqui, tem que passar paralelamente a essa região aqui, pegando esses dois. Tá ok? E aqui, ó, eu coloquei essa linha aqui para vocês imaginarem, porque se a cabeça do paciente estiver um pouquinho retinha, essa linha ela tem que passar sempre nesses côndilos aqui, ó, do crânio, tá? Nos lobos aqui, ó. Certo? E sempre no meio do ventrículo. Então, eu vou angular meus cortes de acordo com a cabeça do paciente, tá? Então, aqui, ó, planeja os cortes axiais no plano sagital, angule o bloco de posição paralela ao joelho e ao esplênio do corpo caloso. As fatias devem ser suficientes para cobrir todo o cérebro, desde o vértice até a linha do forame magno. Verifique o bloco no posicionamento nos outros 2 planos. Um ângulo apropriado deve ser dado ao plano coronal em uma cabeça inclinada, perpendicular ao terceiro ventrículo do tronco encefálico, tá? Então, se eu quero obter imagens no plano axial, eu faço essa sequência aqui, tá? Como é que vai aparecer minha imagem? Aparece a primeira imagem embaixo. Ó, aqui eu vejo o seio maxilar aqui embaixo, tá? Vai subindo, ó, começa a aparecer o cerebelo. Aqui já tem a parte do côndilo aqui, da TM, ó, ramo da mandíbula. Ó, tá subindo o corte, subindo, começa a aparecer as órbitas, nervo óptico, células aéreas da mastoide, ó, tá subindo, mesencéfalo começou a aparecer, aqueduto do mesencéfalo, os ventrículos laterais, começou a subir e até finalizar. Aqui eu tenho imagens no plano axial, ok?
Então, olha, por exemplo, pessoal, eu consigo estudar todo o crânio, consigo ver todas as imagens. Então, algo que tiver por aqui, por exemplo, você está acostumado a ver todo dia a anatomia do crânio, quando tiver algo aqui que for diferente, você consegue perceber que você já está, ó, o quiasma óptica, que você está acostumado, pessoal, a ver todo dia a mesma imagem, substância branca, substância cinzenta, você consegue ver que existe uma alteração naquele tecido, tá? Aqui eu mostrei todo o axial do crânio. Depois eu faço uma programação no plano coronal, o clininal sempre de anterior para posterior, incluindo todo o crânio, desde aqui, ó, do seio frontal até abaixo aqui do occipital, pegando tudo, ó, de anterior para posterior, e eu vou ter imagem do plano coronal. Olha, já começo a ver aqui as órbitas, os olhos, crânio, lobo frontal. E veio aqui, ó, aqui eu já consigo ver, ó, a basilar, os ventrículos já posterior, o cerebelo e o final do crânio, ok? E aqui a prolongação do plano sagital. Para me ter a programação do plano sagital, eu preciso de uma imagem axial, de uma imagem coronal, tá? E vamos lá, ó o sagital aqui. Ó, eu consigo ver todo o contorno do crânio, consigo ver todo o cerebelo, ó, tronco aqui, ó, tronco encefálico, certo? Aqui, ó, quarto ventrículo, aqueduto do mesencéfalo, terceiro ventrículo, os ventrículos laterais, aqui eu tenho o corpo caloso, joelho do corpo caloso, esplênio do corpo caloso, tá? Eu consigo ver toda a anatomia aqui, ó, do crânio. Então, é assim, mais ou menos, pessoal, que eu faço a programação do crânio. Sempre em imagens axiais, imagem coronal e imagem no plano axial. Ok? Sagital, desculpa. E como que é feito um protocolo básico de uma ressonância do encéfalo, né? Eu preciso, como eu disse, volume sagital flare, volume axial gradiente, axial T1, coronal T2 e axial difusão. E aqui, pessoal, para vocês conhecerem, o que seria um volume flare? Essa é uma sequência flare. Ela é utilizada, por exemplo, para ver o líquor. Aonde tem líquor, né? Líquido aqui, ó, dentro dos ventrículos laterais, né? São produzidos pelas células ependimárias aqui, ó. O que acontece? Quando o paciente ele tem alguma, por exemplo, hidrocefalia, o que acontece? Existe um bloqueio desse líquor, né? Que o líquor, ele dá essa voltinha aqui toda no crânio, né? E ele desce aqui, ó, pela medula, ele acompanha toda a medula até lá embaixo, até a cauda equina lá embaixo. Por quê? Qual que é a função? Por exemplo, paciente que tem suspeita de meningite, ele não pede para tirar líquido ali da coluna lombar, da medula? Por quê? Ele quer ver como é que está esse líquor aqui, né? E esse líquor, ele contorna todo o nosso crânio aqui. Então, o líquor na sequência flare, ela fica escuro. Então, por exemplo, o paciente, ele tem uma lesão aqui que está impedindo que o líquor se movimente na cabeça, que ele se movimenta, pessoal, ele vai dando volta aqui, ele fica contornando nosso crânio e descendo a coluna, ele fica fazendo isso. Quando existe um bloqueio aqui que esse líquor não desce, começa a ter hidrocefalia na cabeça do paciente, né? Daí você faz a ressonância magnética, por exemplo, a cabeça do paciente está cheio de líquido, de líquor. Daí, o que o paciente tem que fazer? Tem que fazer uma cirurgia, às vezes tem que fazer aquela válvula, passar aquela válvula de derivação. Então, uma sequência específica para ver líquor, por exemplo, é um volume flare, que o médico consegue ver se tem alguma patologia que está atrapalhando. Porque se você faz uma sequência flare e essa imagem aqui, o líquido, né, o líquor fica escuro, o médico já sabe que aquele líquido que está ali é líquor, porque ficou escuro. Porque se ele não fosse líquor, que seria, ele ia ficar que cor? Branco. Ok? Então, aqui é um volume flare, né? Aqui, ó, por exemplo, o que é um TR e um TE? São as ponderações, são as técnicas. Eu já expliquei às vezes alguma vez. Quando a gente vai fazer raio-x, não tem o KV e o MAS? Aqui no volume flare, por exemplo, TR e TE são os parâmetros que a gente usa na ressonância magnética, tá? Então, assim, só para vocês entenderem, quando eu falo de KV e de MAS, eu estou falando de raio-x. Quando eu falo de TR e de TE, eu estou falando de ressonância magnética. São os parâmetros que a gente utiliza para adquirir essas sequências, tá? E o tempo de inversão, de 2.000 a 2.400 milissegundos, tá? Por exemplo, uma sequência gradiente, que a gente chama de T2 pesado, né, T2 estrela, SWAN, SWI.
paciente, ele acabou de sofrer um acidente na Dutra, por exemplo, eu uso a Dutra porque eu moro perto da Dutra, mas é um acidente numa avenida, numa rodovia, e ele foi fazer uma ressonância magnética. Primeiro, a primeira indicação para ele fazer seria uma tomografia, mas eu trabalhei no hospital que, além de tomografia, o médico pedia para fazer essa sequência, difusão e SWI. Por quê? Porque essa sequência SWI, ela consegue captar o sangue no início, e o sangue fica escuro. Né? Então, às vezes, ele quer fazer a tomografia, ele pediu para fazer a tomografia e pediu para fazer essa sequência, para ele realmente fechar o diagnóstico que aquilo ali era, por exemplo, um AVC hemorrágico. Né? Essa sequência, ela mostra muito bem sangue, bem no seu início, e mostra também calcificações, ok? E aí eu tenho o Axel T1, que é mais para mostrar anatomia, essa aqui é o parâmetro dessa sequência, é uma sequência spin-echo, né? Chamada também de flex spin-echo, né? Ela tem um TR de 800 milissegundos e um TR de 30 milissegundos. A gente sempre fala isso em ressonância magnética. Tudo que é T1 tem o TR e o TE curto. Tudo que é T2, o TR e o TE é longo. Tá ok? Para vocês entenderem. T1, o líquido fica escuro. T2, o líquido brilha. Então, a gente vê mais anatomia em T1. E o T2, a gente mostra processos inflamatórios. Lembra, ó, TR curto, TE curto, TR longo, TE longo. É uma imagem T2, tá? Então, ela mostra o líquido e o processo inflamatório muito bem. Por exemplo, vamos imaginar que esse paciente está com processo inflamatório, um exemplo, uma sinusite. O líquido vai ficar branco. Então, quando você fazer a ressonância magnética, eu estou com suspeita de sinusite. Claro, você pode realmente fazer somente um raio-x, que no raio-x lá no raio-x de 6 nasais lá, já vai mostrar que realmente o paciente tem. Mas, às vezes, é algo crônico, o paciente quer investigar a fundo, daí faz a ressonância magnética, mostra o processo inflamatório lá na mastoide, às vezes lá nos seios frontais, né? Nos seios maxilares. E aqui é a sequência de difusão. O que é a difusão que eu expliquei para vocês? É quando a gente quer ver isquemia. Por exemplo, lembra que eu falei para vocês? Você faz lá uma tomografia, mas se você fazer a sequência de difusão, você vai ver que realmente a isquemia existe. Branco na difusão e preto no mapa do DC, característica de uma isquemia, que não está chegando sangue nessa região, tá? A gente vai falar de difusão daqui a pouco, mas só para vocês entenderem o que seria uma sequência de difusão, tá? Então, como eu expliquei para vocês, tudo que eu vou fazer na ressonância magnética, eu preciso de um pedido médico, tá? Aqui são os pedidos que eu tenho. Então, assim, professor, mas como que está confuso isso para mim? Como é que eu entendo isso? Esse monte de pedido, um monte disso, um monte daquilo, como é que eu faço isso? É simples, pessoal. Quando vocês forem fazer, por exemplo, uma ressonância magnética, você vai pela indicação, que tem os protocolos específicos lá, separadinho para você. Paciente com suspeita de cefaleia, indicação cefaleia, você faz um crânio, rotina. Paciente com epilepsia, como eu vi aqui, ó, epilepsia, você faz crânio, crise convulsiva. Paciente com a anamnese, a indicação é Parkinson, você vai puxar o protocolo de Parkinson. Paciente com hidrocefalia, vai usar o protocolo de hidrocefalia, esclerose múltipla, e aqui tem vários outros, volumetria de hipocampo, e vários outros, né? Então, assim, tem protocolo, por exemplo, de crânio, você entra dentro desse protocolo de crânio, tem todos os protocolos aqui, ó, a pastinha aberta aqui, ó, todas as sequências para você, esse protocolo para você falar, para você fazer. Quando você vai estudar hipófise, mastoide, enfim, mas a gente está estudando hoje o protocolo do crânio, tá? E como é que é feito, como eu disse para vocês? Protocolo de crânio, né, de rotina. O sagital tem um flare, a gente precisa de uma sequência, lembra que eu falei para vocês? De um flare, de um coronal T2, pode ser que tenha um axial flare também, mais uma, entendeu? O SWI é difusão. Lembra que eu falei para vocês? Vai ter um T1, vai ter um T2, vai ter o flare, e vai ter o SWI, vai ter a difusão. Os planos podem mudar, pessoal. Os planos, às vezes, o médico não quer, por exemplo, ele quer um axial flare no vez de um sagital. Ele quer o coronal aqui, ao invés de ser um axial T2, um coronal T2, ele quer um axial, ou ele pode querer os dois. Mas é sempre aquele protocolinho que eu falei para vocês. E se for necessário, injetar contraste, tá? Pessoal, se caso cair nosso link, o mesmo link que está no WhatsApp, vocês entram com ele, tá bom? É só voltar de novo, que daqui 2 minutinhos vai cair, tá? Então, continue comigo. Tá escutando? É que eu não peguei o fone, eu estou vendo uma aula. Pessoal, só para mim, por gentileza, desliga o som.
Se alguém puder desativar o som, eu agradeço. Então, vamos lá, só para a gente continuar aqui. Ó, quais são o protocolo de, por exemplo, metástase aqui? Sagital T1 flare, coronal T2, axial flare. T2 é a mesma coisa que a gente viu, e a única coisa que vai incluir aqui, às vezes, é o contraste, tá? Necessária injeção de contraste, tá bom? Já que eu entro nesse assunto aqui, pessoal, vamos só terminar, cair nosso link, que a gente já volta, tá bom? Espero que você esteja gostando. Qualquer dúvida, pessoal, pode mandar no grupo, pode perguntar, mas no final da aula eu vou dar um tempinho para vocês perguntarem. Espero que vocês estejam me acompanhando aí. E eu aguardo todos vocês daqui a pouco, tá bom? Já vai cair aqui.